Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero, nesse momento, falar sobre um pouco do que Deus tem falado no meu coração, na minha vida. Nesses últimos meses, estamos aí vivendo uma pandemia. Alguns isolados mais, outros menos. Vivemos dias de angústia, ansiedade, insegurança e passamos até a pensar em tempos até mais difíceis. Mas estamos em uma tormenta. Como vencer? Como chegar? Estou falando com um grupo de pessoas seletas. Pessoas, meus amigos, minhas amigas, meus colegas de trabalho. Temos aí, então, tantas perguntas e tantas dúvidas, não é isso? Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho o que Deus tem falado comigo nesses dias. Em Salmo 90, versículo 9 e 10, Deus nos diz o seguinte: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Aqui no Salmo fala sobre o tempo de vida, não é? Aproximado. Quando é que nós chegamos à Terra? Até quando vamos ficar? Ninguém tem certeza, não é? Aqui no versículo 10 fala que a gente pode viver aí bem até 70 anos, 80, se formos robustos, e ainda vai ser canseiro e enfado. A expectativa de vida no Brasil hoje está aí em torno de 76 anos. Na década de 40, 50, a expectativa de vida do Brasil era 48 anos, eu tive pesquisando. A expectativa de vida no Japão hoje, nos países mais desenvolvidos, no Japão, por exemplo, é quase 90 anos a expectativa de vida. Mas em países como a África, ali, alguns países da África, a expectativa hoje são 40, 50 anos. Então, aqui na Palavra de Deus fala o quê? Fala que quem chega a 70 é um tempo bom, não é? Nós vivemos num planeta cercado de coisas naturais que a gente vê. Nós vemos na natureza as mãos de Deus. Deus, ele se preocupa mais com a natureza ou conosco? Lógico que é com a nossa vida. Ele nos quer ver, Deus quer me ver bem e você também. Ele quer que a gente viva bem. Apesar de que hoje nós estamos aí passando por muita dificuldade para viver bem. Mas quando falamos de Deus, a gente lembra que tudo que se fala de Deus aqui na Terra, a gente fala de quê? Não, eu não falo de religião, eu falo de fé. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Esperamos uma coisa e temos prova dessa coisa que a gente nem está vendo. Não é isso? A gente vive a ansiedade
Até vejo brincadeiras dos colegas no grupo falando, quando recebemos o nosso salário, alguns comentam, puxa, saiu novamente. Dá até um alívio, não é? Realmente, quem pode nos garantir? Quem pode nos garantir o nosso salário? Quem pode nos garantir o nosso emprego? Quem pode garantir a nossa vida? Quem pode ter certeza que vai ter um emprego no próximo semestre? Quem pode ter certeza que vai ter o salário no próximo semestre? Para sustentar, para ter o seu orçamento. Nossa vida depende não de coisas que a gente não pode apoiar, não pode encostar, de objetos, né? A gente vive hoje preso à nossa realidade, realidade de consumo, realidade de adquirir bens. Essa é a realidade do ser humano. Quem não quer ter uma vida melhor? Quem não quer ter um carro mais potente? Quem não quer ter uma vida mais regalada? Não é? Mas eu digo, meu irmão, meu colega, eu já tenho 60 anos, já vivi muito tempo da minha vida, já passei por muitas dificuldades, já vivi tempos difíceis, talvez até para mim, mais difícil do que esse que nós estamos vivendo agora. E em todos os tempos eu vi a mão de Deus sobre minha casa, sobre minha vida. Eu vi em todos os tempos tantas dádivas de Deus para mim. Eu não venceria por minha própria força. Eu não venceria pelos meus próprios instintos. Não tinha como chegar. Eu tinha que basear em alguma coisa que eu não estava vendo. Eu sei que é difícil falar para quem hoje está desempregado, para quem hoje não tem como pensar no amanhã sem ter um ar de tristeza, né? Quantos hoje no mundo estão perdendo seu emprego devido a esse isolamento, devido a esse problema terrível que estamos passando? Mas eu digo, meu irmão, meu colega, meu amigo, que existe uma pessoa que pode me dar segurança, pode me dar certeza, pode confortar a minha vida, pode substituir meus pensamentos pessimistas por pensamentos reais, pensamentos de vitória, sabe? De gratidão. Eu baseio tudo isso nessa fé, né? Nessa prova. É o que nós estamos vivendo, é o que eu vivo, é o que muitas pessoas vivem. Em Crônicas, capítulo 20, versículo 17, 2 Crônicas, está escrito: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui em 2 Crônica me fala sobre a batalha da vida ali naquela época, que serve para nós hoje. Deus está falando para nós hoje. Vocês não têm condições de vencer essa batalha. Vocês não podem vencer essa batalha. Está falando com a gente hoje. Ficai parados aí. Tenha fé e vede o que Deus tem preparado para você e para mim. Não temais, não assusteis, porque o Senhor será convosco. Essa é a palavra, meu irmão.
Eu creio nessa palavra. Eu creio que o Senhor está conosco. Lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, fala: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, no dia do julgamento, no dia que acabar. A vida, meu irmão, aqui, a vida que a gente vive, é uma vida curta. É uma vida curta. Eu me lembro de ser criança, já sou velho, já sou idoso. Eu me lembro da época que eu era adolescente, que eu estava na escola, que eu estava na faculdade, e hoje já sou aposentado. As coisas passam. Meus filhos eram pequenos esses dias. Hoje eles já são casados, já têm filhos, já têm netos. Poxa, como passou rápido isso. Né? E eu me volto no tempo, eu era tão pequeno esses dias. Quem pode me sustentar? Quem pode manter a minha cabeça no lugar, meu psicológico? Quem pode? Só aquele que pode nos dar vida e vida em abundância. Mas Mateus 6,33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Buscai primeiro quem? O reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro aquele que pode chamar-nos de filho. Buscar aquele que não é corrupto, que não troca as coisas, que não nos dá com a mão e tira com a outra. Aquele que pode nos oferecer sempre, sem a gente ter como pagá-lo, como devolvê-lo. E ele diz a sua palavra aqui, mesmo aqui na terra: buscai primeiro as coisas do alto, as coisas do céu. E essas coisas que a gente acha tão importante para nós, Deus sabe que a gente acha importante. E ele diz: eu acrescentarei também isso. Apesar de não ser muito importante para ele, mas ele vai nos acrescentar. Tem uma palavra que fala que Jesus estava a ensinar junto ao mar e ajuntou-se ele a grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertando-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o mar lhe obedece? Naquele dia, conforme aqui o texto, a gente vê que o Senhor estava com eles ali, com os discípulos, ali nas margens do Mar da Galileia, que é um grande lago ali. Eu estava pesquisando sobre esse lago, e ele tem ali cerca de 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Um grande lago, né? E Jesus estava ensinando ali sobre o que é o reino de Deus. Se você ler Marcos capítulo 4, você vai entender o que eu estou falando. E naquele dia já estava anoitecendo, já sendo tarde, né? Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado. Despediram a multidão e foram para o outro lado.
do lago, do mar da Galileia. Mas, ali antes de chegar, no meio daquele mar, houve-se um grande temporal de muitas ventanias, de muitas turbulências, né? Uma grande tempestade, e as ondas começaram a subir e começou a encher ali o barco de água. E Jesus estava ali, ó, na parte de trás do barco, na popa, né, dormindo. E os discípulos, amedrontados, né, como nós hoje, né, assustados, sem esperança, foram lá acordar Jesus. Mestre, não se te dá que pereçamos, nos acode, estamos a ponto de sucumbir, de naufragar, de sermos tragados para fundo do mar. E Jesus levantou ali, imagine com uma calma, né? E disse para o mar: mar, aquieta-te, cala-te. E disse para o meu problema acaba. E disse para o coronavírus: aquieta-te. Deus pode fazer isso. E ele despertando, né, fez isso. Acordou ali e fez isso. Mas Jesus sabia disso. E disse para os discípulos: por que vocês estão tímidos? Cadê sua fé? Vocês não andam comigo o tempo todo, né? Quando Jesus entrou naquele barco, meus queridos, ele disse: vamos para a outra margem. Ele não disse que vamos navegar por aí. Ele não disse: vamos para a outra margem. Jesus disse para mim e para você: isso que estamos passando é café pequeno, porque eu não criei vocês para morrerem sem esperança, para viverem sem esperança, para correr e se esconder com medo de qualquer coisa. O mundo hoje sucumbiu perante um vírus, um mal que a gente não vê. Um mal que a gente não vê. Os governos de todos os países se mostraram impotentes diante de um pequeno vírus, né? Letal. Mas eu te digo, meu querido, meu colega, eu te digo que Jesus, ele está no nosso barco. Ele está no nosso barco. E ele não tarda em nos ouvir. Ele está no controle dessa situação. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E no piscar de olhos dele, esse coronavírus não existirá mais. Ele nos dá certeza do nosso dia a dia, do nosso ganha-pão. Ele nos dá certeza de que nós teremos o nosso salário, que nós teremos as nossas vidas estáveis. Eu quero dizer para você, meu irmão, que isso que estamos passando, para ele não é nada. Devemos pensar primeiro em que o Senhor está no controle e o Senhor nos dá muito mais do que necessitamos e pedimos. Depois que aconteceu tudo isso com os discípulos, Jesus chegou ao outro lado ali, nas outras cidades, e ali, se você continuar lendo, você vai ver que ele chegou e ressuscitou a filha de Jairo, que a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos vivia com hemorragia, e pelas leis judaicas, a pessoa que tiver com hemorragia é imunda. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não teve medo de tocar em Jesus, de acreditar que Jesus poderia curar. Ela não teve medo nem de que as pessoas o impedissem de fazer aquilo. Então Jesus, ele está com o coração aberto,
está nos chamando para procurarmos o seu reino, a sua justiça. Quando Jesus veio aqui na terra, ele fala a sua palavra, que ele veio para olhar para nós e para dar a certeza de vida e de vida eterna, não é de 70, 80 anos. Passamos por tormentas, passamos por dificuldade, mas tudo isso vai passar porque Deus está no controle e Deus garante para nós a nossa vida, a nossa vitória. Quero te dizer, meu querido, que sentimos saudade de podermos estar juntos, mas Deus fez que a gente parasse de correr, né? Aquilo que era inadiável, adiou-se. Aquilo que a gente estava correndo atrás, parou-se, né? Houve uma parada geral naquilo que a gente pensava que não ia acontecer nunca. Mas eu sei que tudo isso, Deus está no controle. Obrigado, meus amigos. Sinto falta de vocês. Que Deus te abençoe a cada um. Que o Senhor seja com a sua vida, com a sua família. Que o Senhor esteja trabalhando no seu coração, trabalhando nos seus sentimentos, esteja tirando toda a ansiedade, toda a incerteza, dando segurança, não é? Dando esperança para cada um de nós. Obrigado, um beijo no coração, Deus abençoe a todos. Um abraço.